Se você quer saber mais como funciona para ser motorista Uber na Itália, agora em 2023, vem comigo que a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é a Cami Scrivano, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que na verdade a gente já falou em 2019. Toda hora eu recebo comentários, perguntas, atualizações, não sei o que e tal, então eu quero fazer uma pequena atualização sobre esse mesmo assunto que é Uber na Itália. E já falo logo, né? Inicialmente a gente tinha Roma e Milano, agora tem outras cidades também, que são Gênova, Torino e mais uma outra cidade. Mas como o Uber chegou na Itália em 2013, de lá para cá, nunca foi tão bem aceito pelos taxistas, né, e até pelos noleggi con conducente, que são os motoristas particulares que fazem serviços de corridas na Itália. Isso é uma coisa que acontece na Itália, que a gente não tem, por exemplo, no Brasil, não é comum, né, não tem em Portugal, por exemplo, mas na Itália isso é muito comum, né, funciona assim. E quando o Uber entrou, ele deu uma quebrada nessa rotina, né, nessa ordem estabelecida, que eram os taxistas e os motoristas particulares. Então, de fato, ainda existem desconfortos entre as categorias, por isso até que em algumas cidades você vai ver que o Uber permitido na Itália é Uber Black, não tem Uber Pop, tá bom? Dito isso, mudou alguma coisa em relação à documentação? Não. Ou seja, para ser motorista, um motorista habilitado, para você poder se cadastrar no Uber Itália, tá bom? O que você precisa? Ou cidadania italiana, ou um permesso de soggiorno, ou seja, visto de trabalho na Itália, tá bom? Permesso de soggiorno que, obviamente, te dê permissão de trabalhar. Não adianta você falar assim, eu tô lá reconhecendo minha cidadania italiana, eu tenho um permesso de soggiorno, mas relacionado à cidadania italiana. Não, você não pode ser motorista até que você seja reconhecido cidadão ou que você tenha um visto de trabalho que não seja ligado à cidadania, tá bom? Então, uma dessas duas coisas você precisa ter. Próximo passo, você precisa ter carta de identidade. É que nem no Brasil, você precisa ter RG, portanto, né? Carta de identidade, nenhuma surpresa. Também no Brasil, você precisa ter o que mesmo? Carteira de motorista. Na Itália também é igual. Em qualquer lugar no mundo, você precisa ter carteira de motorista. Então, esse é básico e é igual para todo mundo, tá bom? Quando chega, então, na Itália especificamente, além destas três coisas, e quando eu falo aqui carteira de motorista, obviamente estou falando de carteira de motorista italiana, né? Vamos lembrar disso? Ou carteira de motorista europeia, né? Portanto, a CNH não resolve o nosso problema aqui. Eles também pedem algumas coisas. Uma das coisas que eles vão pedir é o CAP. CAP é uma capacitação específica dentro da carteira de motorista, que é a permissão para transportar passageiros, tá bom? Então, depois que você tem residência na Itália, carteira de motorista na Itália, e identidade na Itália, independente se você tem cidadania ou permesso de soggiorno, você deve ir à motorizazione para obter o CAP, que é essa capacitação adicional em relação a carregar passageiros no seu carro, tá bom? Então, é uma classificação adicional dentro da sua carteira de motorista italiana. Fora disso, você precisa ser inscrito al ruolo, ok? Significa o seguinte, você tem que ir na Câmara de Comércio da cidade, apresentar os seus documentos e pedir para que eles te inscrevam na atividade de motorista de passageiros. Claro, não motorista de ônibus, né? Motorista de passageiros de veículos de pequeno porte, tá bom? Nesse processo, você vai fazer uma prova, isso tem um custo. A gente já falou disso no outro vídeo, mas não vale reforçar. E nessa prova, que é uma prova, obviamente, totalmente em italiano, eu não sei se eles continuam fazendo assim, mas no passado a prova era uma prova que você tinha que fazer, além das respostas, né, das perguntas que eles fazem, você tinha que indicar uma rota na cidade, de um ponto a outro que eles pediam no momento da prova, sem GPS. Então, assim, eu vou do ponto A ao ponto B, qual é a rota que você tem que fazer? Inclusive indicando sentido de rua e etc e tal. A ideia é mostrar que você conhece a cidade, é para isso que existe essa prova. É a mesma prova que faz um taxista, é a mesma prova que faz um noleggio con conducente. Isso na época custava 5.000 euros,
Hoje não deve ter mudado muito o preço, mas esse documento ele é necessário. Também não sei se muda de cidade para cidade, pode ser que de cidade para cidade o preço seja diferente, tá bom? E separar o motorista. Uma vez que você seja motorista habilitado, você precisa ter um carro habilitado. Aí o carro habilitado, eu tô rindo porque é complicado, sabe? O carro habilitado, ele tem que ter além daquelas categorias específicas do Uber, né? Que o Uber diz, não, há um ano, um carro a partir de não sei quantos anos, com tais e tais características, né? Ou até tantos anos, na verdade. E na Itália você precisa de um carro que tenha uma coisa chamada autorizzazione comunale noleggio conducente, que é uma licença, tá? Essa licença em Milano, em 2019, custava cerca de 20 mil euros para o carro. Na época também já quase não existiam licenças para venda. É a mesma licença que um taxista tem que ter, é a mesma licença que um noleggio conducente tem que ter, tá bom? Então, não é só a licença do motorista, mas é a licença do carro também. É por isso que na Itália muita gente acaba trabalhando para empresas que tenham essas licenças e aí, enfim, acabam fazendo dessa forma, tá bom? Tem que ter seguro, naturalmente, o carro, né? E tem que ter o documento do carro. Tudo bem, nenhum problema. Claro que o seguro, a gente está falando de um seguro que considere uma atividade profissional, tá? Feito tudo isso, você pode se cadastrar no Uber, você vai precisar indicar uma foto, e aí o cadastro no Uber é mais ou menos a mesma coisa do que em qualquer lugar. Você preenche as informações ali, cria uma conta no aplicativo e segue a vida, tá bom? E você precisa ter também o que eles chamam de partita IVA. Na verdade, você como pessoa física, né? Você precisa ser autorizado a fazer serviços. Então, você precisa ter... além do cartão, das coordenadas bancárias, né? Desculpa que tá coçando aqui. Além de você ter conta em banco, porque eles só pagam realmente por conta em banco, você precisa ter condições de fornecer esse serviço, tá bom? Por isso que muita gente acaba realmente trabalhando para empresas, né? Na Itália, porque daí tira de lado essa burocracia que é ter uma empresa aberta, tá bom? Ou então você pode abrir empresa, mas aí é também mais um passo em seguida. Então, voltando aqui, é simples como no Brasil? Não. Continua sendo complicado. O ganho é como no Brasil? Não também, né? E claro, continua variando de acordo com os eventos. Toda época de evento, ela tem um pico de atividade. Uma coisa também que mudou de 2019 para cá é que o aplicativo ele trava depois que... Aliás, acho que em 2019 já estava funcionando assim, mas ele trava depois de 10 horas de conectado direto, né? Então você não pode ter o mesmo motorista conectado 10 horas direto, porque ele não deixa você fazer o login, ele só deixa você fazer o login com aquela conta depois de não sei quantas horas. Também é uma questão de proteger até a saúde mesmo do motorista. Então é isso, mudou pouco, né? Mas é importante saber que as coisas continuam funcionando assim. Qualquer dúvida, qualquer questão, põe aqui nos comentários, curte o canal, curte esse vídeo e encaminha ele para os seus amigos. E um grande abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye!